E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora trazendo todas as notícias do São Paulo, que se prepara para o jogo contra o Vasco e que teve nas últimas horas, de forma oficial, o São Paulo abrindo negociações para a contratação do atacante Carlos Vinícius. E quero que você deixe nos comentários o que você acha da contratação do atacante. Uma boa? Uma má? Comente aí. Antes de mais nada, também já sabe, descer embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, vídeo todos os dias para vocês estarem curtindo aqui. Bora assistir o vídeo, no final você sabe, eu volto, trago muitos detalhes aí de tudo que tá acontecendo no São Paulo. Créditos e direitos autorais desde a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Paulistas, nem só de seleção vive, né, o nosso futebol, começando com São Paulo. E quem chega com o noticiário tricolor é a Marina Buffon. Boa noite, Má. O clube tem 3 jogadores em fim de contrato. Conta pra gente quem são e qual que é a situação de cada um, por favor. Conto sim, Michele. Boa noite para você e para todos que nos acompanham nessa quinta-feira aqui no Gazeta Esportiva. Como você disse, 3 jogadores que têm contrato chegando ao fim agora no mês de junho. Vamos começar falando do Lisieiro, que já não é aproveitado pelo técnico Luiz Subeldia, já estava treinando em separado dos outros colegas, então ele não é nenhuma grande novidade, não vai renovar o seu vínculo com o São Paulo e vai aí buscar seus novos caminhos pelo Brasil ou no exterior, mas longe do São Paulo, de fato isso já estava definido. Agora, 2 jogadores são importantes para o atual elenco do São Paulo, principalmente porque é um elenco curto. O Subeldia está sofrendo bastante com lesionados, às vezes com convocados na data FIFA, como é o caso agora também, é que não tem jogos, mas sempre está sofrendo com isso, principalmente com o departamento médico lotado. Esses 2 jogadores são o Juan, zagueiro, e também o Marcos Antônio, volante, ali meio-campista do São Paulo. A situação do Juan é um pouquinho mais preocupante, preocupa um pouquinho mais, porque o Sassuolo, que é o clube que detém os direitos dele, pelo qual o São Paulo tem um empréstimo aí, não está querendo liberar um novo empréstimo por conta de atrasos em parcelas anteriores. Então, o contrato agora se encerra de empréstimo em junho e ainda não chegaram num acordo para ver se renova esse empréstimo. São Paulo não tem dinheiro em caixa para comprar o zagueiro Juan. Então, seria um novo empréstimo que está, neste momento, travado. E o outro jogador é o Marcos Antônio, que também está com empréstimo aí pela Lazio. E daí é uma situação um pouquinho mais tranquila, vamos dizer assim, que os clubes estão conversando. Deve haver, sim, a renovação, mas, de fato, como eu disse, não tem dinheiro para comprar esse jogador, que seria desejo aí do clube, mas não consegue comprar, nem à vista, nem parcelado, nem nada. Então seria uma renovação de empréstimo. Também uma notícia agora de última hora, o São Paulo acabou os treinamentos agora há pouco lá no CT da Barra Funda. E o Marcos Antônio, que está afastado por conta de lesão, né, na posterior da coxa, treinou ali junto com a fisioterapia, já foi programado hoje. Quem sabe ele não possa pintar na semana que vem no duelo contra o Vasco. Mas, enfim, são esses 3 jogadores, então, que estão em fim de contrato. Mas daí você me pergunta, né? Mas ninguém chegando no São Paulo? Pois é, ontem, hoje, as notícias dão conta de que Carlos Vinícius, ex-jogador do Fulham da Inglaterra, ex-jogador por quê? O contrato dele também acaba em junho por lá e ele não vai renovar, inclusive está por aqui no Brasil, lá no Maranhão, que é a terra dele, ele é do interior do Maranhão, está por lá curtindo férias, por que não? E está negociando com o São Paulo. Eu consegui confirmar a informação de que as conversas estão em estágios bem iniciais, não há nada concreto ainda, nenhuma proposta, mas existe sim uma possibilidade do Carlos Vinícius jogar com a camisa tricolor. E aí tem algumas coisas interessantes, por exemplo, ele jogou com o Lucas lá no Tottenham, né, no futebol inglês. Então poderia ser aí por que não, uma ajudinha o Lucas tentar trazer esse atacante de 30 anos, que é importante para esse elenco. Caleri está machucado, só tem André Silva e Rian Francisco. E para entregar para vocês aí, o Carlos já foi treinado pelo Ancelotti. Sim, numa pré-temporada do Napoli lá em 2018. Ele não chegou a jogar pelo time porque foi emprestado, mas ele foi treinado pelo Ancelotti também. Carlos Vinícius é um bom jogador? É um jogador para compor elenco, Michele. Assim, os clubes têm que se movimentar na janela, mas foi o tempo, né, Miriam? Que você contava o jogador, ó, toca a camisa e joga. Fizeram isso com o Oscar, mas tá aí, você dá a camisa para ele, mas o jogador tem dificuldades, até pela função da idade, qualidade ele tem, não é? Mas você não consegue dar uma sequência aos atletas. É um problema que não só o São Paulo vive, todo mundo vive. Sim. Hoje, quando você vai ao mercado, você vai comprar um jogador que não é que ele está na descendente, mas é um jogador que, já, por exemplo, já não interessa muito
a mercado europeu, isso de modo geral, né? Aí Não tô volta falando- para não terminar tô falando aqui, dele. a carreira, é isso? E aposta, fala, então vou apostar nos garotos da base. Aí você aposta nos garotos da base. O garoto começa a se dar bem rapidamente, de forma muito precoce, é vendido para o futebol europeu. É. Não é fácil a vida dos clubes brasileiros, não só do São Paulo, Corinthians. Tá aí o Palmeiras, está vendendo. Com quantos anos está indo embora o Estevão? 18, né? Gente, com 18 É anos. uma boa esse Carlos Vinícius pro tricolor, Miller? Olha, Michele, é claro que nessa janela, né, os empresários têm uma mobilidade muito grande, né? E o São Paulo, antes de contratar, primeiro ele tem que comprar, né, o zagueiro, que é bom o zagueiro, né? Mas o São Paulo não tem dinheiro, né? Então ele precisa urgentemente ajeitar os jogadores que vão ficar, que estão já no grupo, para depois poder pensar em contratar. Eu acho que precisa de um atacante, porque o Caleri machucou, essa temporada ele não volta mais, né? Ele precisa de um atacante urgente, mas não esse atacante que eles querem, que está vinculando. Esse atacante eu não gosto. Não, ontem o presidente Júlio Casares, ele comentou, assim, meio que por alto, daquela questão da SAF, o São Paulo, não sei, ele falou, não sei se é SAF ou algum outro tipo de... Um outro modelo. É um outro modelo. O que você acha? Um modelo empresarial, você acha que o São Paulo deveria virar SAF? Olha, Michele, a SAF, como todo mundo fala lá no São Paulo, e eu pego essa mesma palavra deles, né? Inclusive do presidente, né? SAF por... como fala, emergência, por desespero, não. Acho que SAF, em outras palavras, é clube empresa, né? É. É a mesma coisa. SAF, agora, num planejamento, aquela coisa toda, eu sou a favor, sim. Até porque os clubes brasileiros, Michele, eles estão quebrados. Precisa de... Todo mundo não agora. Mas a gente tem que ter entendimento o que é SAF. Por exemplo, quanto tempo? o Bahia, o Bahia tem lá uma parceria, uma SAF. City. Do Grupo City. Diferente. É um grupo que Já investe é no no futebol. futebol. Ele não Isso. tá, porque se você pega um cara, que nem o Textor, Aventureiro. que ele é um empresário. Ele vai embora, de repente. Ele pega o dinheiro, ele coloca o dinheiro e quer esse dinheiro num retorno muito rápido e de forma imediata. O investidor como Textor é isso aí. Ele É quer isso. micro-ondas. Rapidinho. É uma coisa rápida. Agora- De repente, agora- um outro clube lá de fora Agora, forte, né? um grupo como o City, que é sério, que gosta de futebol, tem paciência, Red etc. Bull, que pegou aqui o Red Bragantino, Bull. que não tem só o Bragantino. Você viu o CT tem do o Red Bull, Leipzig, coisa mais você linda. tá entendendo? Hoje é o CT mais bonito do Brasil. Então, a gente tem que entender, porque imagina se todo mundo vira SAF, no Campeonato Brasileiro são 20 clubes, imagina 20 SAFs, 3 vão cair, tá? Ó, Depende, deixa eu falar uma depende da coisa. SAF, depende de quem Não, vem, se você a origem da se grana. todo mundo virar SAF, 3 também vão cair. Exatamente. Não é por aí. Ô, Miller, Oi. a gente estava olhando os nossos arquivos, que aqui no esporte nós começamos... Da Barra Funda. São Paulo bem na Copa Libertadores, né, Mari? Na Copa do Brasil ainda pega o Atlético Paranaense. Na Libertadores tem um confronto pesado contra o Atlético Nacional. Mas no Brasileiro tá devendo um pouquinho, Edu. É isso, Bruno. Tudo bem com você? Um abraço para Mari, para o Marra, para o Jailson e para o Fã de Esportes. É o seguinte, o São Paulo, para justamente sair dessa situação, está de olho no mercado. Nós sabemos, problema financeiro é o grande entrave para qualquer contratação. A gente já teve até declarações públicas da direção que o São Paulo não vai contratar ninguém. Mas começou ontem, preliminarmente, uma conversa com o atacante Carlos Vinícius, jogador que completou 30 anos. Aqui no Brasil, base do Palmeiras, Caldense e Real de Santa Catarina, mais nada. Foi para o Napoli, não jogou no time italiano, mas foi emprestado. Depois foi para o Benfica, jogou e foi emprestado. Foi para o Fulham em 2022. Teve uma primeira passagem onde não era titular absoluto, mas colaborou bastante. Foi emprestado ao Galatasaray até o final do ano passado. Chegou esse ano para o término do contrato, dia 30 de junho. Das 12 partidas deste ano que ele estava à disposição do Fulham, ele entrou em apenas 4, jogou pouco mais de 36 minutos. Jogador de área, jogador com característica mais parecida do Caleri do que do André Silva. Mas aí vem uma série de obstáculos para fechar essa contratação. O primeiro deles é a grana. Tem que multiplicar por 7 o que ele ganha lá em Libra. Então São Paulo poderia nem ter condições financeiras de chegar a um acordo salarial. Segundo, tem que diminuir a folha. Alguém tem que sair para encaixar esse salário do Carlos Vinícius. A folha não pode ser aumentada devido a um acordo que o São Paulo fez com o fundo de investimentos. Então, o Matheus Alves tem aí uma sondagem do CSKA de 10 milhões, o São Paulo quer mais, mas mesmo que saia o Matheus Alves, o salário dele é pequenininho, não dá para encaixar o do Carlos Vinícius. Terceiro, o São Paulo quer oferecer um contrato não muito longo. Por quê? Porque no ano que vem vai ter Caleri, André Silva, e se chega um atacante com essa experiência, o Rian Francisco fica muito para trás, não consegue ascensão no time. E quarto, talvez menos importante para uns e muito importante
importante para outros, tem um vídeo circulando na rede social de um dia ele ali no momento de descontração ter soltado um "Vai Corinthians". Eu já ouvi de tudo, não importa, não faz mal, ou não dá para jogar com a camisa do São Paulo. Então são muitos obstáculos ainda numa conversa preliminar. O Zubeldia precisa de atacantes. Bem, o time já voltou a treinar, tem Vasco, tem algumas novidades. Zubeldia, Alisson e André Silva. E dos machucados para a semana que vem a gente pode ter o retorno do Oscar, do Marcos Antônio e do zagueiro Juan. Vamos acompanhar, Bruno e Mari. Agora, voltou essa semana, tá voltando aos treinos, voltou, né? Teve uns dias aí. Treinos, né? Voltou ontem aos treinos, ainda sem jogadores voltando de contusão, mas pintou um papo de Carlos Vinícius, mas foi um balão chinês, como diz o nosso companheiro Renato Mário Prado. Subiu e caiu, ou não? Balão chinês sobe, sobe cai. Já cai rápido. Não, o São Paulo, o Carlos Vinícius é um centroavante brasileiro do Fulham, que está de saída do Fulham, termina o seu contrato, como está livre no mercado, a partir de agora. O São Paulo tenta contratar um centroavante livre do mercado brasileiro, sul-americano, que possa substituir o Caleri nessa próxima temporada, sem ter dinheiro para contratar, para adquirir direitos federativos. Então poderia se encaixar no perfil. Acontece que o jogador jogava na Premier League, tem um salário e tal, do São Paulo. Para poder contratá-lo, teria que encaixá-lo na folha de pagamento para... Então o São Paulo tem pouquíssima margem de manobra para contratar. Então estuda a contratação de Carlos Vinícius como estuda a contratação de 1000 centroavantes com mais de 30 anos livres no mercado que possam se encaixar na folha salarial. É mais um nome, apenas. Ou seja, tá fácil, né? Você tem que ter um cara que não pode ser caro, mas também não pode ter time, não pode ter direito federativo, não pode ter coisa. É a mesma situação das duas últimas janelas, né? Sim. A mesma situação que se aplica ao Cedric, ao Oscar mesmo, ao Wendel, ao Enzo Dias, não dá. O que tem a parte boa é que esta janela, ela é a janela robusta da Europa. É a que mais libera jogador, porque eles estão no final de temporada. Isso. Se é a de dezembro, não vou liberar não, calma, espera, falta 6 meses para acabar meu ano. Só que dessa vez não, é aquela coisa de saída de um monte de jogador. Na teoria isso ajuda, né? Ajuda, mas eu acho que para o São Paulo será uma janela da agonia, 3 meses de agonia. Você tem um monte de jogador disponível e você não tem dinheiro para contratar. E você precisa vender. Até 2 de setembro é agonia. É o pior momento para o São Paulo, porque ele não tem a capacidade que os outros têm de contratação. Qualquer outro. Né? Então essa situação vai se arrastar, qualquer nome para entrar tem que outro sair e tal. Vai ser mais ou menos a janela passada. Saíram 18, entraram 4. Mas já estava, já estava, não é que estava anunciado, estava combinado. Anunciado nunca está, né? Uhum. Agora que o Casares falou um pouco mais claramente sobre o que vai ser, depois do superintendente falar que a janela do meio do ano que vem o São Paulo pode ser um pouco mais competitivo, um pouco mais daqui a um ano, é que agora, nessa aqui e da de janeiro, o São Paulo não tem dinheiro para investir, não vai ter dinheiro para investir, simplesmente assim. Por isso, por essas e outras que estão um zum de SAF, Casares falou que a SAF pode ser... Eu não entendi assim, viu, Tironi? Eu não entendi zum de SAF, não. Eu acho que E nem que seja... dessa entrevista, eu acho que a pergunta foi feita para ele, da entrevista do Antônio Tabet para ele em relação à SAF. Ele não foi um defensor da SAF na resposta. Ele falou que é uma alternativa, não seria alternativa para o São Paulo nesse momento, segundo ele. O que ele fala é de parcerias e profissionalização de algumas situações. O que ele está tentando é fazer uma parceria para a base no molde não SAF, para que ele não... Porque o São Paulo não entre no modo estou à venda. Né? Eu não entendi nessa resposta dele. A resposta dele só me pareceu daquela tipo, eu não vou fechar essa porta. Isso. Eu não vou abrir ela agora, mas não vou fechar. Não é para ele, né? Não é para o mandato dele.
Não, né? mas assim... O São Paulo vai ser SAF até o final de 2026. Mas se ele fosse contrário, ele poderia falar assim, no meu mandato não vai ter, São Paulo não será SAF. Ele não conseguiu daqui a 2 anos pode ser, ele não. Não, mas ele não tem como fazer isso, né? Não, em 1 ano e meio de mandato. Ele não tem como transformar o São Paulo em SAF Mas em ele 1 ano e meio de pode mandato. dar os passos possíveis, como estão fazendo com a base. Não, mas eu acho que a tentativa com a base é justamente para evitar uma situação de colapso que leve a SAF. Você acha que 1 ano e meio não dá tempo? Não. Mas... Gente, assim, vamos lá. Como é que Se ele quisesse como é que é o com processo afinco? de SAF até agora no Brasil? É o clube falido, Sim. quebrado, não é o São Paulo. Né? Clube falido, quebrado, foi assim com Vasco, Cruzeiro, Botafogo. Lusa, sem nenhuma condição de outra alternativa a não ser a venda. Atlético Mineiro, que aí é um processo de... os próprios mecenas esperaram o clube chegar no limbo para comprar o clube num preço mais módico. Não é o caso do São Paulo. O que ele está tentando o processo de fundo de investimento, parceria na base, é justamente para o São Paulo não entrar num estado de colapso que torne a SAF algo inevitável, né? Então eu acho que pelo menos, tudo que eu ouvi dele até hoje foi nesse sentido, né? O que ele está procurando é o quê? Milagre? Não. Como milagre? Milagre, que é quem punha dinheiro e fica tomando conta ele de futebol. Isso ele falou. Não, eu acho que a parceria com o Grego não tem nada de milagre. Não, isso é outra coisa, isso é base. Então. SAF é outra coisa. Exato, ele que não é o está que eu tô procurando falando. isso. Não, a parceria com o Grego também... Vamos esperar para ver quais são os termos. Mas é surreal, né? Se falar em SAF no São Paulo. Para mim é surreal, cara. É incompreensível. Para mim é muito impactante. Não acho vender que o São assim. Paulo é muito impactante. Não é essa a questão. A SAF surge, a pergunta da SAF surge porque ninguém quer tomar o remédio amargo e fazer um caminho mais longo para evitar que você venda o clube, né? E o São Paulo está nessa situação e vai estar até 2026, 2027, sem poder competir com os principais. O que o torcedor quer, ou qualquer torcedor? Não, eu quero que você venda o meu clube para eu poder competir com o Palmeiras, o Flamengo e ser o Cruzeiro e o Botafogo da vez. As pessoas acham que é isso assim, né? Porque não vai ser nesse processo de reestruturação janela a janela mais fraco que o São Paulo vai se tornar um clube forte para disputar título brasileiro. Agora, é aquilo. Nós estamos tendo a mesma conversa 6 meses depois. Eu falei aqui na mesa do G4. O São Paulo, o São Paulino não está preparado. O São Paulino já sofreu bastante, é verdade, ganhou pouco na última década. Esses caras não tomaram remédio amargo antes. O São Paulino não está preparado só no discurso para apertar os cintos. E não está preparado. Você vai ver 3 meses de janela. Quando você não tiver 1 milhão de reais para pagar para o Carlos Vinícius. O que o cara quer? Não, eu quero um benfeitor, um milionário que chegue aqui e faça como o Pedrinho BH e coloque o São Paulo para contratar o Vinícius Júnior. E eu voltar a ser rico, ganhar. Não. Primeiro que você não tem essa garantia e segundo que você não tem essa condição, de novo, pré-falimentar de vender o clube a qualquer preço, a preço de banana. O São Paulo não está à venda como estavam Cruzeiro, Vasco e Botafogo, que não tinha outra opção. Ou Atlético, que tem uma dívida igual ao São Paulo e uma arrecadação... se existem 1000 alternativas fora a SAF para o São Paulo, ele está tentando uma delas, né? Agora, ele não... Pela dificuldade de jogar limpo, fica cada vez mais complexa essa situação para o torcedor entender, né? E eu, que o torcedor, acho que tem um time que vai conseguir, lá está o Zubeldia, o Escudo lá, e assim, o Morumbi aqui atrás vai conseguir competir com os principais. Não, a chance do São Paulo competir com os principais, agora, segundo as palavras do presidente, só vai acontecer depois que ele sair do mandato. Eu achei isso sincero, quer saber? Então, no meu mandato, é um fracasso, é quase assumir um fracasso. Depois tem a imitação do Silvio Santos, a outra coisa, na entrevista. É assumir um fracasso num governo que ele imaginava que fosse diferente. Que ele conseguisse fazer o São Paulo as duas coisas. Sanear o clube
e fazer o São Paulo um time vencedor. Não conseguiu. E durante qual a alternativa dele agora? Pro sucessor encaminhar um clube pelo menos num rumo. Aí fala em centenário e tal. Se ele vai querer ter um papel, né, presidente até no próximo mandato, o centenário, já é uma outra coisa que a gente vai descobrir aos poucos. Mas ele decidiu, nos 2 últimos anos de mandato dele, apertar os cintos e não quebrar o clube. Vamos ver se vai dar certo. Em detrimento de qualquer sucesso esportivo. A palavra no São Paulo, qual que é o sucesso esse ano? Não é Libertadores. E o torcedor tem que jogar limpo. Não é Libertadores, não é Brasileiro, não é Copa do Brasil. É fechar no azul. Essa é a meta do São Paulo, é fechar. Então, se amanhã vier 10 milhões de euros pelo Lucas Ferreira, o São Paulo vai vender. O São Paulo não vai contratar nenhum jogador. O torcedor não gosta disso. Só que o cara tem que falar. Mas isso não tá sendo feito. Venderam o cara por 5 milhões de euros. Como diz ele, intracorporis. Né? Então eu tô falando extracorporis. Ele não falou, oi pessoal, tudo bem? Vamos vender que esse aqui é o nosso negócio esse ano. Mas com relação a essa história da SAF, eu entendo o que você está falando, mas eu estou conversando, ele não fechou a porta. Falou, não, isso aqui não vai ser SAF. Ele usou a palavra inevitável. Ele usou a palavra inevitável. Não para SAF necessariamente, né? Não foi para SAF? Foi, pelo que eu entendi, foi. O que ele falou, eu acho que ele se repetiu, né? Desde a primeira eleição do mandato. O São Paulo não vai ser o primeiro a fazer a SAF e nem será o último. Como a gente discutiu hoje aqui, a gente está vendo o que está acontecendo. Quanto cada clube está cobrando para ser vendido, quais são as alternativas e tal. E eu acho que é o momento que o São Paulo está vivendo. Né? Para aprovar SAF no clube mais fechado do Brasil, vai ser o processo mais difícil. Mais do que qualquer outro clube. Até porque o São Paulo continua a duras penas entre os 4 que mais arrecadam no futebol. Ele não precisa necessariamente disso. Né? Imagina lá no conselho os caras cantando Arambacã, Barancantã e vai votar SAF. Eu não acho que seja mais difícil, não. Eu acho que vai ser mais difícil. Pelo estatuto só precisaria do conselho, nem Assembleia de Sócios? Não, acho que pelo futebol, conselho. Não tem essa questão do sócio. O time mais aliás, a entrevista também mostra, isso é uma chaga, né? A pergunta sobre o colégio eleitoral, o modelo, etc e tal, e o São Paulo é mais clubinho que o Corinthians. Porque é menor, né? Só os 200. Então não, porque não sei o que lá, talvez sócio-torcedor daqui a um tempo, mas foi nesse jeito, com esse sistema, que o São Paulo se tornou vanguarda, construiu o Morumbi, como se ali o grupo de conselheiros fosse capaz de acompanhar o andamento atual do futebol. Bom, o jogo não está rolando, mas tem coisas dentro de campo. A gente fez uma tela aqui com o São Paulo com Zubeldia e sem Zubeldia. O que significa? Significa isso, quando ele está no banco de reservas e quando ele não está. Foram 73 jogos com ele em campo, 11 sem. 35 vitórias com ele em campo, 2 sem. 22 empates com ele em campo, 4 sem. 16 derrotas com ele em campo, 5 sem. 57,9% de aproveitamento com ele em campo, cai para 30,3% sem ele, 98 gols marcados contra 9, 62 sofridos contra 12. É uma diferença entre você estar na primeira divisão e estar na segunda, Massa. O 57 dá praticamente G4 quase sempre. Eu acho que essa que é a diferença. E o 30 grande, cai. É o aproveitamento que vale, porque 11 jogos com 73, como é que você vai comparar? Não é correto. A gente vai para a margem de aproveitamento. E a gente está... Eu sempre tive muita resistência de achar que um jogo, 2, o treinador faria tanta falta assim, nossa. Mas 11 é um recortezinho já interessante para ver. Não, então, mas o que eu quero dizer é que mudou, as coisas mudaram. O treinador é mais importante, às vezes, que o jogador. Tem muito São jogador. Paulo com o Lucas e Oscar e sem Lucas e Oscar, o mesmo aproveitamento. Sem o técnico é isso aí. Então tá ali. Então, eu acho que tem muito jogador que parou de jogar recentemente que resiste a isso. Porque tem uma perda de protagonismo. Tem uma perda,
um incômodo, assim, dá para perceber quando eles falam de treinadores e tal. Né? Um vácuo, assim, uma diferença de protagonismo. Não dá, o cara tem que estar lá porque a decisão rápida que você tem que tomar é na hora, sentir o jogador, olhar no olho do jogador, conversar com o jogador, entendeu? Eu acho que a cobrança é diferente. Então... Uma coisa é você tomar uma bronca do Zubeldia, a outra é tomar do Grunheiro lá. A mesma coisa que tomar a bronca do tio, né, cara? O São Paulo que busca poucos, mas busca sim reforços para a temporada. E hoje aí, desde ontem já vem havendo especulações. Desde ontem não, né? Já tem um tempo que essa informação saiu. Ontem ganhou um pouco mais de força e hoje acabou sendo confirmado pelo Edu Afonso e outros setoristas do São Paulo que o São Paulo tinha aberto negociações com o atacante, né? Isso acaba demorando um pouco vazar. E ao que tudo indica, o próprio atacante demonstrou sim o interesse de vir jogar no São Paulo. Teve essa polêmica que saiu aí, que o atacante no passado disse vai Corinthians. E, gente, sinceramente, se você, torcedor São Paulino, a gente for barrar contratações pelo que os atletas falam, todo atleta tem um time de coração. E se a gente for pegar por esse lado, o Pato veio do Corinthians e teve bons momentos. O Ganso veio do Santos e teve bons momentos. Estava com um cara na cabeça. O Petros, você lembra do Petros? É ídolo no Corinthians, veio pro São Paulo, jogou muita bola no São Paulo. Então, assim, o próprio Danilo jogou no São Paulo, jogou no Corinthians. Não tem muito o que fazer. Todo mundo tem time do coração. E mesmo o cara sendo ou não corintiano, o que importa é ele chegar, jogar e fazer gol. Basicamente é isso que importa. Quem paga o salário dele, irá pagar o salário dele é o São Paulo. Ele tem que honrar o salário que é pago pelo São Paulo. E, voltando, o atacante demonstrou sim o interesse de vir para o São Paulo. Ele sabe que vai ter que adequar o seu salário à realidade do São Paulo atualmente. Mas demonstrou interesse principalmente porque ele acabou respondendo e deixando claro que toda essa treta do Vai Corinthians não passou de uma brincadeira, de uma coisa que aconteceu ali nos seus tempos de folga. Então, se realmente o cara nem quisesse vir, o cara tava um pouco lixando porque os outros estão falando o que ele fez no passado. E demonstra o interesse. É um cara que vem da Premier League. Eu não sou do tipo de pessoa que fala, tá vindo da Premier League, é gênio. Não. Eu acho que a Premier League tem muito time mais ou menos. Eu acho que os times, os tops da Premier League são realmente há um gap bem grande, técnico, tático. Mas assim, você pega o oitavo, o nono, o 10º colocado da Premier League, o 11º colocado da Premier League, pô, os caras, não é que os caras estão há anos-luz no futebol brasileiro. Então, a gente tem que ter um pouco de calma, não é porque o cara tá vindo da Premier League, o cara é um gênio. O Jamal Lewis tava na Premier League. O Wellington foi pra Premier League, irmão. O Wellington foi pra Premier League. Então, você vê a seleção brasileira, o meio-campo da seleção brasileira, o Bruno Guimarães, esses caras, Paquetá, tudo joga na Premier League. Chega na seleção, é mortal. Então, a gente tem que... Não é porque o cara tá na Premier League que o cara é um gênio da bola, não. Mas acho que é um cara que pode ajudar a fazer esse revezamento com o André Silva. Espero que ele tenha características mais parecidas com a do Caleri. O São Paulo sofre um pouco quando precisa de um pivô. O André Silva não é esse cara. Sofre bastante quando precisa de um cara para ficar escorando bola, para ficar brigando com o zagueiro. Talvez ele seja esse cara um pouco mais bruto, assim vamos dizer. E o Rian não tá pronto ainda, né? Acho que a grande esperança do torcedor São Paulino é o Rian Francisco, que pelo visto ainda não está pronto. O Zubeldia dá muitas poucas oportunidades para ele. Infelizmente, sinceramente, eu acho que ele deveria ter mais oportunidades. E as poucas oportunidades que tem, a gente tem que ser sincero, ultimamente ele não está aproveitando tanto as oportunidades que estão sendo dadas a ele.
É um menino novo, vai oscilar, tem um excesso de zelo do Zubeldia, por parte do Zubeldia. Eu acho que o Zubeldia tem um excesso de zelo com ele. Mas deve vir o São Paulo, que ainda precisa de mais um primeiro volante. O Thiago Mendes tá aí no vem, não vem. Acho que agora que vai abrir a janela no meio do ano, a gente vai ter o vai ou racha por parte do Thiago Mendes, porque se a gente for parar para pensar, só temos o Pablo Maia de primeiro volante. O Luiz Gustavo tá doente, ninguém sabe quando volta. E acho que deveria ter mais um meia para revezar com o Oscar, né? Para ser porque o Matheus Alves também é um menino, não tá pronto. Mais um meia, talvez não um meia 10 clássico como o Oscar, mas um meia mais Michel Araújo, mais Nestor, sabe? Esse meio-campista mais móvel, que pode jogar pelo lado direito, pode jogar pelo lado esquerdo, pode jogar por dentro. Seria uma boa para o São Paulo. Alguém que pudesse, em alguns momentos, revezar com o Oscar, revezar com o Lucas, que às vezes joga por dentro também. Seria interessante. 3 peças, um lateral direito. São Paulo também precisa. Se bem que tem um menino na base, o Mike, muito bom jogador, mas é garoto. O Zubeldia não tá dando oportunidade para os que estão lá. Imagina trazer um da base. O lateral direito seria bom. Não sou do time que odeia o Cedric Soares. Acho ele um lateral bem decente. Confesso que ele não tá passando por um bom momento. Tá passando por oscilações. Mas a gente tem que lembrar que no começo da passagem dele pelo São Paulo, todo mundo falou, pô, achamos um lateral direito. Né? Porque o cara tá jogando mal alguns jogos, que a torcida também tem que crucificar e achar que o cara é um perna de pau. Tá passando por maus momentos, ninguém sabe. Pode estar sofrendo com excesso de jogos ou algo do tipo. Passando por um momento de má confiança. É do futebol, tem bons e maus momentos. Se a gente for lembrar por isso, se a gente for crucificar um jogador porque tá passando por um bom momento, nós estamos lascados. Porque no São Paulo é difícil achar um jogador que esteja num bom momento. Deixa a sua opinião aí, deixe seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!